Maravilha. Estamos gravando, vamos iniciar a chamada. 11 pessoas na sala. 1, 2, 3, 4. Bom, e que todos presentes. Bruno, Davi, Dionísio, Etienne, Jonas, Padre, Priscila, Sharon, Tiago e Witter. Estão todos presentes, inclusive o padre, que Amém. é o João, grande João. João Vitor Lousada. Maravilha, pessoal. A turma de vocês é mais tranquilo fazer a chamada, só olhar aqui o nome de vocês no chat e ver que todos estão presentes. Pessoal, então, retomando aí, segunda etapa, pós-recesso, descansaram, dormiram muito, viram seriados. Eu assisti meu seriado, deu para descansar bastante. atualizei meu seriado que eu assisto, que é o Better Call Saul. Deu para ver tudo. Vi toda a temporada. Espero que vocês tenham descansado também, apesar de eu não ter ficado totalmente de férias, né? Estava em aula no meu doutorado, fazendo também por videoconferência. Mas fiquei esse tempo aí sem dar aulas e agora retomando, né? Com vocês. Prazer estar de volta. Pessoal, então, eu lancei já no WebGIS as duas provas, a nota das duas provas. A média de vocês está ok, vocês recuperaram muito bem na segunda prova, né? Estou me referindo aqui à matéria de filosofia. Vocês recuperaram muito bem, acabou que quem não foi bem na primeira prova acabou compensando bastante na segunda. Então, estamos tranquilos a princípio. E aí eu quero já passar para vocês, antes da gente retomar o nosso conteúdo, o assunto do nosso trabalho. Né? Tá faltando o nosso trabalho para a gente encerrar a distribuição de pontos da primeira etapa. E esse trabalho ele vai consistir num texto dissertativo que vocês vão escrever e vão me entregar. Eu vou digitar no site aqui os detalhes do trabalho, mas primeiro eu queria falar para vocês como é que vai funcionar isso. É bem simples, tá? O trabalho vale 8 pontos, então bastante ponto, não dá para perder, não dá para fazer de qualquer jeito, e até porque é um trabalho simples. O trabalho consiste em vocês fazerem um texto dissertativo de no mínimo 20 linhas, o que é pouco, né? Vai dar uma página aí no mínimo, tratando sobre a metafísica em Platão. Então esse é o trabalho, fechando a primeira etapa, abordando a metafísica em Platão. Valor 8 pontos, e como que isso vai ser feito? Vocês vão escrever no caderno o texto dissertativo, no caderno de vocês, pode ser a lápis, a caneta, não tem problema. E aí vocês vão ou tirar uma foto ou escanear e me enviar para o meu e-mail profissional, que é o que eu vou escrever aqui agora no chat. prof.betodemelo@gmail.com. Então tá aí meu e-mail. O prazo para a entrega desse trabalho é até sexta-feira que vem. Beleza? Professor, Então, manda bala. eu mandei uma atividade que eu tinha de química para a professora, e aí eu tive que compartilhar a tela porque por algum motivo não chegou para ela. Se acontecer a mesma coisa, eu posso, na sexta-feira, compartilhar?
Ou então, o que acontece, João? Você me enviando por um e-mail aqui, esse e-mail que eu coloquei, o meu e-mail pessoal, né, meu e-mail profissional particular, não tem como dar erro, entendeu? Você vai tirar a foto e me enviar, né, salvar no seu computador ou da forma que você for fazer e me enviar a foto do seu texto. Dificilmente vai ter problema. Se por acaso tiver algum problema, aí você me escreve um e-mail ou qualquer coisa do tipo, mas eu acredito que não vai ter dificuldade não, tá bom? Então eu posso fazer o seguinte, eu faço antes da data e aí eu mando, quando eu mandar, eu te mando uma mensagem no WhatsApp, você checa se Claro, na chegou. própria sexta-feira que vem mesmo, quando a gente se encontrar para a próxima aula, a gente já se fala, eu já checo, vejo se está tudo ok, se o e-mail está recebido. E de qualquer forma, o que acontece? Esse meu e-mail profissional, esse tem, ele tem a resposta automática. Então, na hora que você envia o e-mail, você já recebe um e-mail de volta com uma resposta automática de que eu recebi. E aí Ah, você fica tranquilo mais então. tranquilo, entendeu? Então, o tema é esse aí, o Metafísica de Platão, o Iter já adiantou a pergunta do Jonas, né? É, bem tranquilo. Palavras-chave, pessoal, que vocês devem constar nessa redação. Mundo sensível, mundo inteligível, ah, dialética, ah, outras palavras-chave, ideias, formas, cópia, sombra, o próprio mito da caverna, como uma tentativa de explicar um pouquinho como que funciona a metafísica em Platão. Então, assim, estou jogando algumas palavrinhas, obviamente, quando vocês pesquisarem isso vai ficar mais claro, e aí vocês vão fazer essa redação para mim. Lembrem, pessoal, que vocês podem usar como referência o próprio material didático nosso, que é muito bom sobre esse assunto, e também pesquisar pela internet, né? Muito site aí. Agora, uma questão importante é a gente ter muito cuidado com os sites que a gente pesquisa. Por quê? Porque tentar buscar um site com mais credibilidade, que tenha uma instituição com mais respaldo por trás, para também não ficar uma coisa sem muito fundamento, né? E aí, na medida que vocês fizerem essas pesquisas, a redação tem que ser o texto de vocês, né? Não é simplesmente copiar da internet um texto e jogar no caderno, já que o valor é 8 pontos. Então, é muito ponto e é um texto relativamente curto. Por isso eu vou exigir, né? Vocês já estão aí na fase final da formação de vocês no ensino médio e a redação é fundamental. Então, é uma forma de vocês também irem treinando a redação. Olha, o Professor, Davi pegou as palavras-chave e já mandou aí no chat, então não preciso nem de escrever. É tudo isso aí. Mundo sensível, mundo inteligível, dialética, mundo das ideias ou das formas, né? São outras formas de tratar o mundo sensível, a cópia, a sombra, o mito da caverna. São palavrinhas importantes de você ter em mente na hora de fazer sua redação. ô professor, Oi. sendo dissertativa argumentativa, eu vou precisar problematizar e fazer proposta de intervenção ou só descrever? Não vou exigir isso não, né? Que é bem típico da redação do Enem, né? Sim. Não, é só um texto mais descritivo, é dissertativo descritivo. Então você vai narrar ou explicar Narrativo. isso, vai explicar a construção da metafísica de Platão usando as suas palavras, né? Em forma de texto, lembrando que o texto ele deve seguir aquela métrica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas sem a conclusão não precisa de ser uma conclusão de crítica pessoal, de reflexão pessoal, mas é só um fechamento do assunto que você vai tratar na sua dissertação. Beleza. Beleza? Beleza.
Pessoal, então, assim, dito isso, e com a primeira chamada feita, vamos retomar o nosso assunto, e nós vamos Professor, retomar... fazer mais uma pergunta. Pode, claro. É para que dia? Sexta que vem. É para descrever a metafísica de Platão. Isso. Você vai me explicar. E com uma quantidade de linha? Oi? Quantidade de linha, não? 20, no mínimo 20 linhas, mas se quiser fazer mais, tá. Não tem problema. Descrever a metafísica de Platão. Lembrando que é para ser feito no caderno, à mão, no caderno, e tirado foto, escaneado, alguma forma de vocês me enviarem isso pelo e-mail que eu coloquei no chat aí. Beleza, tudo bem. Beleza, então. Pessoal, os minutinhos que nos restam, nós vamos desenferrujar um pouquinho, né, o nosso estudo da filosofia, a nossa retomada, a nossa revisão aí de último ano, né? Nós estamos falando da filosofia clássica, foi onde nós paramos, lembrando que nós tratamos já da filosofia pré-socrática. Quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando de 4 grandes períodos: o período antigo, o período medieval, o período moderno e contemporâneo. 4 grandes períodos. Dentro do período antigo, que é essa primeira parte da nossa revisão, essa primeira etapa aí, o período antigo, ele é dividido também em 3 fases. Então, você tem os pré-socráticos, o momento dos pré-socráticos, ou o período pré-socrático, dentro da antiguidade, o período clássico e o período helenístico. Página 43, mas eu estou fazendo uma puxada aí do texto que nós já vimos, os assuntos que nós vimos, para a gente chegar, de fato, na página 43, que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, nós já falamos do momento pré-socrático, agora nós estamos tratando do período clássico e após vamos para o período helenístico. Dentro do período clássico, nós temos 3 grandes pensadores: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates nós vimos nos nossos encontros anteriores, e nós estamos discutindo agora sobre Platão. Então, o Platão, pessoal, ele é o responsável por deixar os registros do pensamento de Sócrates, né? O Sócrates não deixou nada escrito. Quem escreveu sobre os diálogos de Sócrates e sobre a biografia de Sócrates foi o próprio Platão, que foi um discípulo de Sócrates e que avança e constitui uma filosofia própria, uma filosofia bastante autêntica, e uma filosofia que vai marcar profundamente a história do pensamento ocidental. Então, sobre esse Platão que eu quero começar a tratar com vocês nesse encontro, lembrando que é um tratamento revisional, né? Nós não vamos dedicar tanto tempo assim para falar de cada um dos pensadores, porque nós estamos num ano de revisão, de a gente tirar dúvidas e retomar algumas questões. Quando a gente fala de Platão, sem dúvida a gente está falando de um dos principais personagens da história da filosofia e que outros filósofos depois vão dialogar bastante com o pensamento de Platão. É bastante interessante que nós tenhamos minimamente as ideias chaves dele, a gente tenha uma certa compreensão. Bom, então, voltando aqui para o nosso texto na página 43, Platão é apresentado como o criador da metafísica. É uma questão a ser questionada esse título aqui, mas a gente entende o que o autor quer dizer, né, como ele ter inventado a metafísica, no sentido dele ter, no período clássico, fundado uma nova perspectiva sobre uma área da filosofia, que é a área da metafísica, né? A metafísica é o campo da filosofia que estuda o fundamento da realidade, ou como a realidade funciona, qual é o seu princípio último, universal, questões desse tipo, né? Talvez é a matéria mais abstrata, assim, da filosofia, né? E Platão ele é fundamental nisso porque ele cria a sua famosa tese
dos dois mundos, né? Então, ele herda um problema filosófico dos pré-socráticos, que é em que constitui a realidade, o que é a realidade, qual é o princípio último que fundamenta tudo que existe, e essa pergunta, que é uma pergunta metafísica, Platão ele vai responder tratando da sua teoria dos dois mundos. Então, o que significa essa teoria dos dois mundos? É o que nós vamos falar nesses minutinhos. Então, o que acontece, pessoal? Se vocês lembram bem, nós revisamos dois grandes pensadores pré-socráticos, que foi Heráclito e Parmênides. Então, para Heráclito, tratando dessa problemática, o que é o mundo, o que é a existência, qual é o fundamento da realidade, ele vai dizer que a realidade, na verdade, é um constante movimento, é um constante devir. Tudo está em permanente transformação. É um paradoxo até, né? Tudo está em um constante fluir. Nada permanece o mesmo. Tudo é movimento. E uma metáfora que explica essa ideia é a metáfora, né, uma ideia, uma ilustração que explica isso, melhor dizendo, é a ilustração da seguinte frase: um homem, ele não pode banhar-se no mesmo rio duas vezes. É uma forma de explicar o pensamento de Heráclito. Então, por quê? Porque para Heráclito tudo se transforma, tudo está em movimento. Então, quando você entra no rio pela segunda vez, aquele rio já não é mais o mesmo. A ideia das águas, da correnteza, do movimento do rio, traz essa ideia, essa compreensão. E, para além, né, se a gente ampliar essa compreensão, não só as águas estão em constante movimento, o rio já não é mais o mesmo, como a própria pessoa que entrou neste rio pela segunda vez, ela também já não é mais aquela pessoa da primeira entrada, porque nós também, enquanto seres humanos, somos constante movimento e constante transformação. Então, para ele, tudo flui. Pantarrei é uma frase importante do pensamento de Heráclito. Estou usando Heráclito, vou usar Parmênides agora, e nós vamos fazer a síntese em Platão para tentar explicar para vocês. Então, vimos Heráclito, agora Parmênides. Parmênides é o oposto. Para Parmênides, na verdade, o que existe, o que tem identidade, ele precisa permanecer. Então, se algo está sempre em movimento, aquilo nunca é nada, porque ele nunca consegue ter uma identidade, já que a identidade consiste numa certa estabilidade. O que é um conceito? O que é uma definição? É você pegar um determinado objeto de pensamento e estabilizar aquilo. Então, o que é ter identidade? É ter algo em você que não muda. Né? Então, o Parmênides ele já vai para o outro extremo, ele vai dizer que, na verdade, o que existe de fato é a permanência, e que o movimento é uma mera ilusão. Porque se tudo simplesmente é movimento, então nada é. Eu sei que é um pouquinho complexo isso, mas na hora que eu fizer a síntese com Platão, eu pretendo que isso fique um pouquinho mais claro. Bom, falando de Platão agora, o que Platão vai fazer? Ele vai fazer uma espécie de síntese entre as ideias de Heráclito e a ideia de Parmênides. E fazendo essa síntese, ele funda, então, a sua teoria dos dois mundos. O que são os dois mundos em Platão? Platão, para tentar explicar a realidade, para tentar explicar o mundo que nós vivemos, ele vai recorrer a essa ideia. Então, ele vai dizer que nós vivemos num mundo do nosso cotidiano, num mundo sensível. O que é o mundo sensível? É o mundo que nós captamos pelos nossos sentidos. Então, é um mundo que nós vemos, nós ouvimos, nós percebemos. Contudo, esse mundo que nós existimos nele, que estamos vivendo a nossa vida, é um mundo que deriva de um outro mundo superior, que Platão vai chamar de mundo inteligível, ou mundo das ideias, ou mundo das formas.
este mundo superior, por que ele é inteligível? Porque nós acessamos ele por meio do intelecto, por meio da razão, da reflexão. Nós acessamos. E este mundo superior, esse mundo inteligível, é que deriva, o que dá sentido a todo o mundo que nós experimentamos na nossa realidade. Como que Platão explica? Então ele vai dizer, realmente, tudo que nós vivemos na nossa vida está em constante movimento. Tudo se cria, perece, se perde, se transforma. Contudo, existe um outro mundo perfeito e imutável que dá sentido, sustentação a esse mundo imperfeito que nós vivemos. E aí, então, ele pega a ideia de permanência em Parmênides, para se referir a esse mundo inteligível, e pega a ideia de mudança de Heráclito para explicar o mundo sensível, o mundo material. Vamos tentar avançar um pouquinho mais nessa explicação, e aí nós encerramos esse nosso retorno do recesso, né? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Não. Não, vamos seguindo, e aí nós encerramos a explicação com essa última fala minha. Vamos lá. Platão, então, nós estamos tratando da metafísica dele, ele vai dizer que o mundo que nós vivemos, o mundo sensível, ele é uma sombra, ele é uma cópia imperfeita dos entes ou das ideias universais que são o modelo absoluto do que nós experimentamos de forma imperfeita na cidade. Vou dar um exemplo. Vamos pegar o ser humano. Então, o ser humano, nós somos imperfeitos, nós somos perecíveis, nós morremos e nascemos, temos várias constituições, alguns são mais bonitos, outros menos bonitos, mais inteligentes, menos inteligentes. Nós somos uma variedade de seres humanos. Agora, se você pegar o conceito ser humano, é um conceito absoluto. E este ser humano, na verdade, enquanto conceito absoluto, ele existe, não no sentido de existência, talvez a palavra existência é uma palavra forte, mas ele tem o seu sentido, ele tem o seu conceito constituído no mundo das ideias. Então, nós só conseguimos falar de humanidade ou de ser humano enquanto um conceito universal, porque a nossa razão acessa um mundo superior, que é o mundo inteligível, e nesse mundo inteligível nós captamos o conceito de ser humano. E aí, quando nós observamos o ser humano na nossa experiência diária, nós conseguimos identificar que, apesar de todas as diferenças que os seres humanos têm entre si, eles têm um denominador comum, que é a sua humanidade. E essa humanidade é fruto da sua identidade que ele recebe do mundo superior, do mundo inteligível. Pessoal, é um dos assuntos mais difíceis de tratar na filosofia, que é a questão da metafísica, né? Eu tentei resumir para vocês, eu não vou ficar alongando muito a nossa conversa, para também não ficar um conteúdo muito extenso, assim, muito pesado, logo no nosso retorno às férias, né? Retorno aí do recesso. Então, eu vou encerrar a minha aula expositiva aqui, né? Vocês vão ter o tempo de fazer o trabalho, de pesquisar. Vale a pena vocês pesquisarem sobre o mito da caverna, em que Platão narra esse mito contado por Sócrates, e que vai explicar muito bem essa ideia do homem estar numa caverna e ele sair da caverna e encontrar a luz. A gente consegue fazer um paralelo entre a relação de mundo sensível e mundo inteligível na metafísica de Platão. Na próxima aula a gente continua ainda sobre esse assunto, mas aí vocês já tendo também o trabalho feito, acredito que pode ser que fique mais claro. Muitos vídeos na internet explicam o assunto, vídeos até ilustrativos, com histórias, né, com desenhos, e acaba ficando
bem interessante a forma de explicar a metafísica aí de Platão. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Então, nós vamos conferir a presença de todos, estão todos ainda aí presentes. Vou dar a presença aqui para todo mundo. A segunda presença da aula. E não tendo mais dúvidas, a gente já pode encerrar a nossa aula. Se a gente estivesse no colégio, seria o momento do recreio, né? O momento do intervalo. Não vai ser na cantina, mas, né, vocês fazem um lanchinho aí agora em casa mesmo, né, e vão ter esse tempo aí até a próxima aula. Beleza, pessoal? A gente volta a se encontrar hoje ainda, no último horário, para tratar de sociologia. Beleza, gente? Tranquilo. Beleza, professor, vai ter um trabalho correspondente de sociologia também? Vai também. E aí, se ficar pesado para vocês, sociologia eu posso dar mais uma semana, tá? Tranquilo. E aí vocês me entregam essa semana de filosofia e de sociologia, vocês me entregam na outra, beleza? E a gente trata isso aí na nossa aula, na nossa próxima aula. Vou encerrar a gravação aqui. Tchau, professor. Com Deus. Com Deus, pessoal.